for the win, but I can't find my feet. It's like I lost the beat mid-air and there's no plan B's. Hit the streets. O primeiro princípio chama-se caráter. O caráter está descrito em Gênesis, capítulo 1, versículo 26, aonde diz: Deus fez o homem segundo a sua imagem e semelhança. Ora, meus amados, se nós somos feitos imagens e semelhança de Cristo, nós não podemos ter um caráter deturpado. O meu caráter não pode ser mentiroso. O meu caráter não pode ser explorador. O meu caráter não pode ser aquele caráter que leva vantagem, porque o caráter de Deus não é esse. Então nós estamos apresentando que o primeiro princípio chama-se caráter. E o caráter de Deus não é esse que muitos cristãos têm. O segundo princípio se chama mordomia, que está descrito em Gênesis, capítulo 2, versículo 15, aonde diz que Deus fez todas as coisas na terra e deu autoridade para o homem, para que o homem cuidasse. Ora, se Deus deu todas as coisas para o homem, nós não temos nada. Tudo que nós temos é de Deus. Nós usamos carro, dinheiro, casa, tudo que nós temos aqui é para Deus. Então eu não posso me apegar em nada desta terra, porque nada é meu. Foi Deus que me deu. O carro que eu tenho é para usar na obra de Deus. O dinheiro que Deus me deu é para usar na obra de Deus. O terceiro princípio é semear e colher, também chamado por muitos aí de lei de semeadura. Em Gálatas, capítulo 6, versículo 7, a palavra de Deus diz: tudo aquilo que o homem semear, o homem colherá. Então, muitos semeiam ódio, confusão, intriga, raiva, contenda e querem colher amor, paz, felicidade. De certo, meu irmão, que você não vai colher. Então, pouco se ensina sobre a lei da semeadura, pouco se ensina sobre a lei da mordomia, pouco se ensina sobre o caráter. Sabe por quê? Porque os princípios bíblicos hoje não são mais preteridos na igreja. O quarto princípio chama-se autogoverno. E quando nós falamos sobre autogoverno, nós estamos falando de Gênesis, capítulo 4, versículo 7, aonde Deus governa todas as coisas. Todas as coisas foram feitas por Deus e Deus governa todas as coisas. O quinto princípio fala de soberania. Deus, ele é soberano sobre todas as coisas. Então, tudo que se fez e tudo que se faz é pela vontade de Deus. Nada que se fez não foi sem a vontade de Deus. Então, temos que entender que a soberania de Deus é superior à nossa vontade. O sexto princípio fala de individualidade. O texto básico está lá em Romanos, capítulo 12, versículo 4 e 5, onde diz que nós somos membros de um corpo, cujo cabeça é Cristo. Então, mesmo sendo membro, cada membro tem a sua individualidade. Deus nos vê e nos compreende segundo a nossa individualidade. Nós somos importantes no corpo de Cristo. Sabe por quê? Porque um corpo não pode viver sem perna, um corpo não pode viver sem braço, um corpo ele não pode viver sem os membros. E o sétimo e último princípio são dois. Fala de união e aliança. União, porque nós temos que estar unidos com os irmãos para sermos
um corpo de Cristo. Existem muitos irmãos aí que querem estar unidos, mas sem estar no corpo. Não, nós somos unidos pelo corpo de Cristo. E aliança, porque nós temos uma aliança em Cristo. Eu estou ligado ao irmão em Cristo Jesus. Então, o sétimo princípio bíblico está em Romanos capítulo 12, versículo 4 e 5, fala de união e aliança. Agora que nós vimos os princípios bíblicos, nós vamos falar das doutrinas bíblicas. São 15 as doutrinas bíblicas. A primeira das doutrinas que nós vamos falar é sobre a Bíblia. A Bíblia foi inspirada por Deus. Foi escrita por 40 escritores num período de 1500 anos. Nós encontramos um texto em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 15, que diz que a Bíblia, ela serve para corrigir, ela serve para admoestar e ela serve para todos os princípios. Ensinamos também que a interpretação da Bíblia é pela própria Bíblia. Ela se interpreta por si mesmo. Ensinamos também que a Bíblia constitui-se a única regra de prática e fé do cristão. E tudo que está lá é infalível, é inerrância, não tem erro. A segunda doutrina, nós falamos de Deus. Deus como sendo Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Como que eu posso compreender que o mesmo Deus é um e é três? Simples. Vou dar um exemplo simples para você. Se você pegar um copo de água, você vai ver que a água, ao mesmo tempo que é a água, se eu colocá-la no congelador, ela se torna sólida. E se eu a ferver, ela se torna vapor. Mas ambos os estados, sólido, líquido e gasoso, não perdem a propriedade da água. Então, o nosso Deus é o Deus Todo-Poderoso, é um Deus vivo, que não depende que eu creia nele para que ele exista. Nós ensinamos que o nosso Deus é o único e verdadeiro, perfeito e com todos os seus atributos. E o seu principal atributo é eternidade. Ele vive de eternidade a eternidade. Mas nós temos uma outra doutrina, que é chamada de Deus Pai, aonde Deus, ele se revela como Pai. Ensinamos que Deus Pai é a primeira pessoa da Trindade. Ele ordena, dispõe todas as coisas e todo mundo está sustentado pela tua palavra. Todas as coisas foram feitas por ele. Nós encontramos referência em 1 Coríntios capítulo 8, versículo 6, aonde ele se revela como Deus absoluto, onipotente, onisciente e um Deus que rege todo o universo. Mas nós temos também o Deus Filho, que foi revelado através de Jesus Cristo, sendo a segunda pessoa da Trindade. Nós ensinamos que Jesus é Deus e que ele é coeterno e que ele sobrevive de eternidade a eternidade. E que ele, sendo filho de Deus Pai, foi enviado aqui à terra para remir o pecador de todo pecado. Jesus Cristo, ele é a primícia de todas as coisas. Em Colossenses, capítulo 1, versículo 15 a 17, fala que ele é a primícia de todas as coisas. Nós vamos falar agora de Deus Espírito Santo, a terceira pessoa da Trindade. Ensinamos
que o Espírito Santo também é um ser divino e que habita entre nós. A palavra de Deus diz que Jesus foi preparar morada para nós, mas nos enviou o Consolador, o Espírito Santo de Deus, que o mundo não pode receber, mas que habita em nós, e nós o recebemos em nossas vidas. E a palavra de Deus em Atos, capítulo 1, versículo 8, fala que ele veio sobre a vida daqueles homens, e o Espírito Santo hoje, ele opera de eternidade a eternidade, não segundo a minha vontade, mas ele opera segundo a vontade do Pai. A doutrina também nos fala da doutrina do homem. E quando nos fala de doutrina do homem, fala que nós fomos feitos segundo a sua imagem e semelhança. E que nós não temos só o caráter de Cristo, não. Mas nós herdamos de Cristo toda a substância de Cristo. Ou seja, nós fomos feitos do pó da terra. E a palavra de Deus diz que foi soprado sobre as nossas narinas o fôlego de vida. Então, nós somos seres viventes. A palavra de Deus diz em Gênesis capítulo 2, versículo 7, que Deus fez o homem para a sua glória. Ele não fez o homem para viver no pecado, mas ele fez o homem para a sua glória. Nós fomos criados para adorar a Deus, para darmos adoração a Deus. Ensinamos que a intenção de Deus é que toda a criação, que todo homem seja salvo. Deus não fez o homem para que vá morar no inferno. A doutrina da salvação nos ensina que todo homem é salvo, não pelo seu mérito, mas ele é salvo pela graça. E pela graça de Deus. E a graça está fundamentada na morte de Cristo, na redenção de Cristo. Ensinamos também que a justificação, que está em Romanos, capítulo 8, versículo 33, é um elemento do qual Deus nos declara livre de todo pecado. Há uma substituição de todo pecado, ou seja, o pecado que eu cometi foi levado por Jesus. Isso nós recebemos por fé. A salvação é recebida por fé e operada pela graça. A palavra de Deus também nos diz que existe uma doutrina bíblica chamada de igreja. Mas o que é igreja? A igreja, nós ensinamos que é aquele lugar onde nós nos reunimos para adorar Deus, onde nós temos comunhão com os irmãos e aonde nós vamos para este lugar para declarar a presença do Espírito Santo em nossas vidas. Ensinamos que a igreja é o corpo de Cristo, aquela que está lá em Romanos, capítulo 12, versículo 4 a 5. A igreja é o corpo de Cristo, cujo cabeça é o próprio Cristo, e nós fazemos parte deste corpo de Cristo. Então, não há cristão sem estar na igreja, sem estar ligado a este corpo. Ensinamos também que há uma doutrina bíblica dos anjos. E os anjos, eles foram criados por Deus não para servir o homem, mas para servir a Deus. Os anjos são mensageiros de Deus, mas existem duas classes de anjos. Os anjos celestiais, aqueles que estão a serviço de Deus, e os anjos demoníacos, que são chamados de demônios, aqueles que estão a serviços de Satanás, que são anjos caídos. A palavra de Deus nos diz em Lucas capítulo 2, versículo 9, que o Senhor envia anjos para nos guardar. E estes anjos, eles estão ao nosso redor.
enquanto Satanás está bramindo, rugindo feito leão, pronto para nos tragar ao nosso derredor. Porém, ao nosso redor, nos guardando, há anjos. Assim diz a palavra do Senhor. Ensinamos também em doutrinas bíblicas que há um lugar chamado de inferno. E esse inferno não é aqui na terra, não. A palavra de Deus diz que o inferno está reservado para Satanás e seus anjos. O inferno não é lugar do homem, não é moradia do homem. O inferno é um lugar que os homens pecadores não arrependidos vão morar lá. Mas se nós nos arrependemos do pecado e reconhecemos o Senhor Jesus como único e suficiente Salvador, nós somos salvos mediante a graça de Deus. Ensinamos também que a morte é a separação entre a alma e o corpo, como está lá em Filipenses 1:23. A morte é um estado onde o homem é separado do corpo, da sua alma. E a palavra de Deus diz que o corpo retorna para o pó. E nós iremos prestar conta de todas as coisas que fizemos. Ensinamos também que existe um arrebatamento da igreja. Ensinamos que esse arrebatamento é o retorno pessoal, corporal de Jesus Cristo. Ele virá a esta terra e ele levará os seus contigo. Ensinamos também que nesse arrebatamento haverá as bodas do Cordeiro, como está lá descrito em 1 Coríntios capítulo 3, do versículo 11 ao versículo 15. As bodas do Cordeiro, onde nós cearemos com o Senhor Jesus. Não estaremos neste corpo, mas num corpo espiritual. Ensinamos também que após o arrebatamento, haverá um período de grande tribulação, onde Satanás se revelará e um homem vai dominar esta terra. Um homem que não terá afeição por mulher, como está descrito em Apocalipse. Apocalipse capítulo 16. Este homem é chamado de Anticristo. Eu sou pré-tribulacionista. E eu creio, meu irmão, eu creio que antes da grande tribulação, o Senhor virá e arrebatará a sua igreja. Ensinamos também a segunda vinda e o milênio de Jesus, que acontecerá após tribulação. Ensinamos que após esse período de tribulação, Jesus Cristo retornará à terra e que ele, com os seus servos, ele vai aprisionar Satanás e Satanás será preso por 1000 anos e que a terra haverá paz. E que após esse milênio, Satanás será novamente solto, mas ocorrerá o julgamento dos perdidos. Também cremos que esse julgamento dos perdidos acontecerá com 3 seres: os seres humanos, os seres angelicais e também acontecerá com os seres demoníacos. Uns serão julgados para a glória eterna e outros serão julgados para a condenação eterna. Ensinamos também em doutrinas bíblicas que haverá um período chamado de eternidade. E eternidade está descrita em Apocalipse capítulo 20, do versículo 7 a 15. E a nossa eternidade será depois do julgamento do trono branco, onde os salvos irão para uma cidade adornada, chamada de Nova Jerusalém. A Nova Jerusalém descerá atada para aqueles que... E os salvos, todos os salvos,
receberão da presença do Senhor uma nova identidade e viverão na presença do Deus Todo-Poderoso, no qual se banhará no rio da vida e comerá do fruto eterno, e esse fruto nos levará para a glória eterna. Mas nós vamos falar agora da terceira parte. Nós vamos falar das ordenanças bíblicas. A Bíblia nos ordena fazer algumas coisas. São 4 coisas que a Bíblia nos ordena. Primeiro, salvar os perdidos. É uma ordenança bíblica que está descrito em Marcos, capítulo 16, versículo 15, que diz: Ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Aquele que crê e for batizado será salvo. É uma ordenança bíblica que ultimamente a igreja ela não tem observado. Ordenança bíblica, pregar o evangelho a toda criatura. É a primeira das ordenanças. A segunda das ordenanças é batismo nas águas. O batismo na água é a confirmação da fé. Primeiro, eu aceito Jesus, levanto na minha mão e declaro Ele como meu Salvador. Depois eu confirmo a minha fé com o batismo nas águas. A terceira ordenança é ceia. A palavra de Deus diz em 1 Coríntios capítulo 11, que nós temos que celebrar a ceia até que ele retorne, até que ele venha. Então, a ceia é um memorial. Todas as vezes que eu participo da ceia do Senhor ou celebro a ceia do Senhor, eu estou me lembrando da volta do Senhor. E a última ordenança bíblica que nós vamos estar falando agora é os dízimos e as ofertas. Malaquias 3,10 diz: trazei todos os dízimos e oferta à casa do Senhor, para que haja mantimento na minha casa. É uma ordenança bíblica, não só dízimo, mas também oferta, trazer para a casa do Senhor. Muito obrigado, meus irmãos, meus amados. Vocês acabaram de ouvir a segunda aula, que foi doutrinas bíblicas. Nós falamos dos 7 princípios, nós falamos das 15 doutrinas e nós falamos das 4 ordenanças.